Doutor Roberto, por que nos cai tão bem a imigração italiana e alemã? A gente faz festas quando comemoramos a imigração, tem festas nas cidades da culinária. Por que isso nos cai tão bem? A gente se sente amado, europeizado por essas pessoas fazerem parte da nossa cultura? Por que isso nos cai tão bem? E por que quando se trabalha a questão do negro, é sempre com culpa, com dor, com medo, né? Eu fico pensando em que momento a gente comemora algo que tem a ver com o negro na nossa região, com alegria, né? Porque o carnaval ele já se perdeu né, as raízes assim, mais étnicas, virou algo mais complexo. Mas eu me refiro assim, por que esse encantamento, né? É por conta da riqueza dessa imigração? É por conta desse nosso desejo de parecer próximo da Europa? Nas suas pesquisas, como é que o senhor vê isso? E outra questão também, eu faço as perguntas, vocês podem se intrometer aqui, né? Óbvio. O italiano ele foi melhor na relação com o negro? O alemão foi melhor? Que essa é uma pergunta que me faz e eu fico até constrangido, né? Porque eles querem saber quem foi mais malvado, quem foi pior, como se fosse possível separar, né, medir. Como o senhor, enfim, nas suas pesquisas enxergou essa questão aí? Começo pelo final, né? Numa das pesquisas que eu realizei, nós mexemos com o inventário do primeiro bispo do estado do Rio Grande do Sul. O inventário, ele falece ali por volta dos anos de 1860. Se tem inventário, porque tem bens, então. Tem bens. Tem bens. Tem bens, e nesses bens estão arrolados ali 6 escravos. Tá? A condição de escrava é sempre a condição de cerceamento da liberdade. Não é uma razão humana. Né? E vejam, então, que uma instituição como a igreja está envolto. Isso é um exemplo, né? Um exemplo concreto da existência de escravos também sujeitos, né? Nessa situação eclesiástica. Então, uma primeira observação. Só lembrar, né, que para a própria igreja, à época, eles não possuíam alma. E, portanto... no século... Era um passivo de qualquer tipo de violência, né? Não, no século XIX já há uma mudança nesse sentido, porque o fato de haver uma preocupação em batizar os sujeitos escravizados implica no reconhecimento, né? Mas sim, século XVII, né? É um debate que tá posto ali, né? Tem aquela bula papal, que eu acho que não sei se é do Gregório, agora vou ter que pesquisar, acho que não é do Gregório, é outro papa, autorizando a que inimigos da igreja fossem, né, capturados, né, que inicia ali em 1400 e alguma coisa, 1450 e alguma coisa, essa possibilidade de trazer as pessoas cativas porque elas não eram cristãs, né? O senhor começa a sua resposta falando de religião. Então, só para lhe dar mais uma provocação aí, em que a religião, então, os cristãos, a cristandade, ela colaborou para esse tipo de... Houve essa comunicação, assim, da religião com a escravidão, com o racismo? O senhor enxerga isso também, essa colaboração? Sim, há uma cultura, né? Há uma cultura que perpassa as várias instituições onde a escravidão está presente, tá? Há uma narrativa, e aí eu estou respondendo as tuas duas perguntas, a de início e do fim, tá? Que a primeira tem a ver com essa coisa da festividade, né? Nós temos uma narrativa que se hegemoniza, né? E essa é a narrativa dos grupos dominantes, né? Quem são os grupos dominantes no século XIX? Né? São os estancieiros, os coronéis, né? Os burocratas, né? O aparato estatal, né? A própria igreja, né? O jurídico, né? Os doutores da época, né? Os doutores da época. Cristo falava antes dos brancos, enfim, né? Então, isso já está posto no século XIX e avança para cá. Né? Então, culturalmente, a escravidão ela está posta, está
justificada, né, a partir de uma narrativa que se torna hegemônica, né? Claro que nós vamos ter no próprio século XIX, de forma pontual, menos robusta, toda uma postura contrária a isso, né? Um discurso anti-hegemônico. Tá? Estou pensando aí, o final da escravidão não é apenas uma definição oficial de uma penada, né, que implica na abolição. Há uma luta por trás. Né, que também é invisibilizada pela historiografia. Isso, a historiografia mais recente começa a dar luz para isso, né? Quer dizer, são escravos resistindo, né? São segmentos da sociedade civil pró-abolição, né? Então, há uma luta também nesse sentido. Então, uma conjugação. O fim da escravidão é uma luta, né? Que tem... Não foi um ato de bondade do Império. De forma alguma. Foi mais né? econômico. Aí a pergunta que fizeste antes do capitalismo, né? No final do século XIX, a escravidão já não se mostrava mais como uma empresa viável, né? Dentro de uma economia liberal, de um capitalismo que buscava construir novos campos de consumo, né? Então, a política da imigração, a política de branqueamento, esse debate está no parlamento no Rio de Janeiro, né? Objetivava adequar o Brasil a esse novo cenário. O Brasil é o último, né, país de porte a terminar com a escravidão, foi antecedido pelos Estados Unidos, né, na Guerra de Secessão. Então, há uma adequação ao projeto do capitalismo que punha em questão a estrutura escravista, né? Ela era contraditória ao modelo liberal. A escravidão teve que viver com o liberalismo às avessas, né? Se pegarmos o início do século XIX. E aí posso responder a tua primeira questão? Claro, mas lá. E aí uso o mesmo argumento, tá? Há uma narrativa hegemônica que nós temos nas áreas de imigração, né, que supervalorizam essa presença imigrante em detrimento das outras presenças. Então, há um discurso, né? Ele não é um discurso que alcança o nacional. Tá? Vamos pensar na Bahia, por exemplo. Né? Esse discurso não cola lá. Né? As festividades da imigração, enfim, pode até ocorrer em alguns lugares específicos, né, na região sudeste do país ou no nordeste. Né? Mas lá há outras valorizações que decorrem de um discurso que se hegemoniza, de uma narrativa que se constrói, e se constrói por quê? Pelas classes dominantes. Então, se aqui nós temos, né, esse tipo de discurso que é perceptível, né, nas áreas da imigração italiana, supervalorização, ufanista, enfim, da imigração de fala alemã que carrega a mesma lógica, né? Isso tem a ver com uma educação, né? Também, né? Uma reprodução também de uma narrativa que é a narrativa que interessa aos grupos e mais a interação importantes. Entre alemães e negros, italianos e negros, doutores, como aconteceu isso e em qual das imigrações houve mais conflito? É possível determinar isso pela história ou isso não é possível, assim, porque se trata de como cada individualidade foi lidando com Eu penso que a quantificação é complicada, tá? Mas as duas estão presentes. Discurso do preconceito, né? A criação de categorias que, de forma assim, sutil, desqualificam o outro, tá? Por exemplo, no alemão, quando se chama o outro de Schwarz, por exemplo, ou a vertente em língua colonial italiana, né? Tudo brasileiro, né? Brasileiro. O brasileiro é o diferente. Igor, eu preciso confessar uma história que eu nunca tornei pública da minha infância. Opa! Dá lá. E claro que ela hoje emerge de uma outra perspectiva, né, que é da perspectiva acadêmica, dos estudos, enfim. Na minha infância, eu vivi a realidade pequeno-camponesa, né? Os meus avós falecidos tinham uma pequena propriedade de terra de 14 hectares e que era voltada à produção do tabaco, tá? A produção lá, ela tem momentos mais intensos,
e outros não tão intensos assim. O mais intenso é o momento da colheita do fungo, que tu precisas, além da mão de obra familiar, que marcou este modelo, né, da pequena propriedade, a utilização de agregados, tá? E esses agregados normalmente eram pessoas sem terra, né? Eram trabalhadores jornalistas de jornada de trabalho, né? E eu lembro do meu avô que carrega essa cultura, né, da língua alemã, né, da cultura que a gente chama germânica, enfim, se referir a essas pessoas como Knecht, que em alemão significa servo. Tá? Então, isso é uma primeira questão. A segunda questão é que nesses 14 hectares de terra, num canto menos produtivo, tá, morava um cara que eu conheci que se chamava Cassiano. E Cassiano era um homem negro que morava numa choupana, numa casa, nem chamaria de casa, né, numa situação assim... Precária, totalmente precária, né, no limite do desumano, tá? Na propriedade do meu avô, e que trabalhava eventualmente para o meu avô. Ele seria, né, numa linguagem mais positivada, uma espécie de agregado, mas não, ele é um ex-escravo, tá? Ele é um ex-escravo do pós-abolição, não que ele tenha sido escravo. Ele é fruto, né? Ele é fruto desse processo. E eu conheci ele, né? E só hoje me dou conta, né, do contexto que ele vivia. Disso que a Cris estava chamando a atenção, da escravidão estrutural, né, que torna míope a nossa capacidade de compreender relações que estão postas no nosso cotidiano. Bom, antes de nós irmos para o encerramento do primeiro bloco, eu vou fazer uma pergunta genérica aqui para que vocês possam se colocar. Em que momento que o conhecimento acerca do tema causou desconforto a vocês? Tu mencionaste agora uma situação que hoje, à luz do conhecimento que tu tens e do contexto social, tu analisas de uma forma até anacrônica, né? Olhando naquele momento que as coisas eram postas dessa forma. E tu analisas assim, no sentido de ver como isso se dava naquele momento, né? E as barreiras que existiam, que em função da tua idade, né? Em função do momento ali que tu vivias, não era tão possível sentir assim na essência, né? Mas hoje, o conhecimento, o estudo e as relações sociais, quando vocês olham para trás, em que parte da história de vocês causa desconforto? Fazendo a mesma jornada e fazendo da viagem do tempo, assim, hoje o conhecimento que vocês têm, em que parte do passado de vocês que causa desconforto? Eu acho que no meu passado todo, porque embora não seja preta, eu sou filha de operário e de operária. E, então, minha mãe foi a primeira operária na cidade. E a gente sempre morou na margem da cidade, né? E eu acho que eu senti sempre esse desconforto. Porque vocês estavam numa posição que eram compartilhada pelos negros também. Exatamente, né? Então, acho que eu sempre senti isso, assim. Sempre me causou desconforto. Tanto que estar hoje na condição de professora universitária causa estranhamento para as pessoas com quem eu convivia quando criança, né? De pé no chão, de brincar na rua, né? De ter uma limitação financeira muito grande, que era comum aos colegas de rua e das pessoas que moravam ali no nosso... A senhora chegou a ter aquela síndrome do impostor, não? De se achar que estava ocupando um lugar que não era para a senhora? Eu acho que eu tive, sim, quando eu fui para a Universidade Federal de Pelotas. Dizia, poxa, como é que eu estou aqui, sabe? Será que eu tenho mesmo de ir embora, moradora da casa do estudante? Eu disse, poxa, né? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui acho que não é muito meu... E quando eu comecei a trabalhar na UX, então, foi um estranhamento imenso para mim.
embora branca, Imagina. mas mulher. Pobre. Tem essa coisa assim. Pergunta provocadora. Doutora Cris, alguma coisa assim, quando... Só para justificar, hoje que eu tenho conhecimento, eu penso nos debates que eu enfrentei antes em relação a cotas, e me sinto mal porque eu não tinha o preparo e não tinha as ferramentas que hoje eu tenho. Então, quando eu faço essa verificação do passado, eu encontro várias situações que me causam desconforto, né? Doutora Cris, alguma coisa na memória? Não precisa nem ser na memória, né? Eu venho de uma família muito racista, assim, racista, machista, preconceituosa, né? Eu fui criada para ser essa pessoa, machista, racista, cheia dos preconceitos. Mas eu fui para graduação em História, né? E já antes disso, eu ali com 16 anos, eu fui muito para política, assim, eu já me vinculei à esquerda, eu comecei a militar, né? Eu com 16 anos eu votei para presidente, então eu tive aquele momento histórico, assim, que foi muito marcante na minha vida. Então, a convivência, muitas vezes, com a minha família, ela é desconfortável, assim, né? Ainda hoje. Ainda hoje, assim, piada racista, né? E aí eu sou a pessoa inconveniente que fica questionando o que não tem que ser dito, o que não deve acontecer, né? Assim, eu sou... É aquilo, né? Eu acho que eu sou a única de esquerda na família, né? Então, também, assim, eu sou sempre a pessoa inconveniente no Natal, dispensar no Natal, Mas te convido. São obrigada. Eu sou agradável por outros motivos, mas, enfim, eu trago esse problema muitas vezes, né? De questionar coisas. Então, assim, há um desconforto. A minha avó nasceu em 1903, né? Então, assim, a história que ela contava para nós aconteceu ali na primeira, segunda, terceira década do século XX, e a minha avó também se referia aos empregados da casa como os negros do papai. Era só assim. Então, a gente ia em tal lugar, ela e as irmãs, papai chamou um dos negros para nos acompanhar. E eu sempre tive essa coisa meio de que um dia ia me tornar historiadora, né? Não que eu soubesse disso, mas eu me interessava pelas histórias da minha avó. E eu perguntava, mas quem eram essas pessoas? Onde essas pessoas moravam? E ela também dizia isso, mas papai era um homem muito bom, tratava eles muito bem. Assim, só que eles moravam numa senzala, no final das contas. Se você vai traduzir o espaço que existia na propriedade, e onde eles eram muito bem acolhidos, né? Era uma senzala. Algumas pessoas compunham o espaço doméstico, em especial as mulheres, que acabavam sendo, assim, cozinheiras, cuidavam da casa, cuidavam das crianças, né? E a minha avó contava uma coisa, que talvez, assim, nesse sentido, meu bisavô até tivesse algum diferencial, que muitos desses negros que fugiam de outras propriedades eram acolhidos por ele. Né? Inclusive, assim, ela contava pessoas com sequelas de espancamentos, de maus tratos, e que iam para casa do meu bisavô. Mas, por outro lado, eu também fico pensando que eles eram os negros do papai. Eles não eram ela se referia por nomes para muito poucos. Né? A grande maioria não era nem nominada. Eram os negros do papai, que porque ele era muito bom, ele acolhia todas essas pessoas para trabalhar de graça, né? Porque ele acolhia. Mas então, naquela graduação ali, ele ainda era visto como alguém bom comparado a outras pessoas. Tanto é que fugiam para casa dele. Né? E ela mesmo dizia que às vezes ele tinha enfrentamento com os vizinhos, enfrentamentos muito sérios, assim, né? Uma vez a minha tia foi atacada pelos cachorros da vizinha, porque a vizinha, de raiva, porque o meu avô teria acolhido algumas pessoas que fugiram da casa dela, soltou os cachorros nas crianças, e a minha tia era pequena, e acabou, inclusive, ficando até com uma sequela em função disso, porque foi atacada pelos cachorros. Mas tudo isso está acontecendo em 1910, 1920, Sim. E a gente ainda tem uma estrutura escravocrata muito bem constituída em Porto Alegre. Tá? Porque a família da minha avó é Porto Alegre. Só para situar isso, né? O que eu chamei antes de escravidão pós-abolição. A escravidão que continua. Né? Sim, a escravidão com as amarras sociais ali, né? Sim, e num período em que a comunicação era muito precária, né? Levou-se muito tempo para que as pessoas fossem informadas, né? Que existia uma lei áurea, enfim. Aliás,
aliás, aqui no Rio Grande do Sul e em outras partes também do país, tá? Nós já vamos ter a abolição que precede 1888, tá? Mas regionalmente? As municipalidades, né, as câmaras de vereadores vão decretar a abolição nos seus territórios a partir de 1880, né, muito fortemente ali 84, 85, quando havia uma pressão e uma sinalização muito clara, né, que a escravidão estava com seus dias contados, e aquilo que passa e que daí está nos livros didáticos, né, que é a Lei Áurea, né, na realidade o prego no caixão. Já está tudo posto, né, já está tudo posto.